Grande Isaías. Qual a expectativa para a viagem? As expectativas são muitas. A principal é de logo mais o Fluminense ganhar do São Paulo pelo menos 2-0. Essa é a principal expectativa, aquela do meu coração. Convido todos vocês aí pro meu quarto, 10 para as 3 da madrugada. Já comprei o jogo lá no Brasil. Só. Ele ficou na boca que a mulher chamou de Isaías. Você é profeta Isaías. Tá filmando? Tá incrível. Pode ficar à vontade. Eu não fui convidado, mas eu vou estar aí em Cuiabá, vou estar aí na sua igreja, vou estar aí na sua casa, vou estar aí na sua mesa, porque se eu depender de convite eu nunca vou, mas eu vou estar aí, você me aguarde, tá? Beijinho pra você e pros garotos. Aí. Estamos aqui no Egito, especificamente no Cairo. Se você puder me acompanhar, dá uma olhada ali, nós temos as nossas pirâmides. Quéops, Khifre, Miquerinos. Você que gosta de egiptologia, esse é o lugar. Você que gosta de aventura, esse é o lugar. Se você quer andar por sobre as páginas da Bíblia, esse é o lugar. Seja bem-vindo. Esse aqui é um sítio arqueológico e você pode dar uma olhada panorâmica. Vem comigo, dá uma olhada. Aqui é o que nós temos. Se você quiser andar de camelo, você pode. Se você quiser tirar fotografias, você pode. O importante é você estar com a gente em 2009. Seja bem-vindo. Deus vai abençoar a sua vida de forma abundante e rica. Pode falar, pastor. Nós estamos entre as 3 pirâmides mais famosas do Egito. Na minha frente, você ainda não pode ver muito bem, mas aqui. Vamos chegar lá. Essa daqui é de Quéops, é a mais alta de todas, com mais de 130 metros de altura. Mostrando a vaidade do homem. Já foi desbastado por 2 razões, por causa do tempo, da ação do tempo, porque também havia uma composição de ouro. Essa daqui é de Khafre, que era filho de Quéops. E a outra atrás desta, que é de Miquerinos, que era o neto de Quéops. Todas elas são túmulos, né? E são túmulos que mostram a grandeza dos faraós do Egito. Antigamente, os faraós do Egito, eles eram enterrados em tumbas pequenas, mas após uma invasão, procurando mostrar a grandeza do Egito, eles então passaram a construir túmulos desta proporção, desta envergadura. Estamos no Egito. No interior dela, o que tem? Mês de maio de 2008. No interior delas hoje não há absolutamente nada. É apenas um corredor íngreme que vai levar a uma câmara mortuária, mas não tem absolutamente nada. São apenas curiosidades para quem, se um dia disser perguntar, se você for ao interior da câmara mortuária de Quéops, você possa dizer sim. Nada mais do que isso. Apenas isso. Mas tudo foi saqueado. Beleza. Foi sagrado também. Preste atenção, ele vai falar em espanhol, mas vai falar devagar para que vocês possam perceber. Podem filmar a explicação, mas depois não filmem, elas estão pequenas. Só a explicação. Cerca, por favor, para escuchar bien. Vamos. Este se llama planta del papiro, este es el bienvenido de Egipto. Esta es la broma.
Leva un cartón a mano, aquí un cartón. Hay una cartona para escribir todo lo que, ¿vale? Hay una carta como esta. وزعت وزع momento. Sí, un momento. Todos ahora tienen una carta como este. No. Falta. Nuestra galería tenis, me llamo Bassam, soy el guía local aquí. Ahora voy a explicar a ustedes la planta del papiro y cómo se puede fabricar un papel de esta planta. Esta planta es acuática y tropical que necesita gran cantidad de agua y sol. Su altura llega a veces 2 o 3 metros, pero la tenemos aquí cortada. Los antiguos egipcios adoraban esta planta por 2 razones esenciales. Primero, por su flor que es parecida a los rayos del sol. Toca esta planta para tener buena suerte. Mano derecha, mano izquierda. Sí, vale. Todos. Para tener buena suerte. Sí, sí. Você que pegaram da Raquel. Se arrependeu. Todos pueden. Ahora todos tienen buena suerte. Segundo, por su tallo que es forma piramidal. Y las pirámides significan la eternidad en la vida de los antiguos egipcios. Y para fabricar un papel de esta planta, cortamos el tallo según el tamaño que queremos, corto o largo, por ejemplo, este tamaño. Y después, quitamos la corteza verde. Y notamos que es muy fuerte y flexible. Por eso los antiguos egipcios la utilizaban para fabricar cestos, sandalias, barcos y muchas cosas en la vida cotidiana. Pero lo más importante para nosotros es esta parte interior. Y después cortamos en láminas finas así. Y notamos que es muy frágiles y se rompen con mucha facilidad, porque tienen una gran cantidad de agua y azúcar. Y para reducir el porcentaje de agua, utilizamos el martillo. En Egipto, las mujeres utilizan el martillo para pegar a sus maridos. Esta es la broma, ¿no es verdad? Sí, en portugués utilizan este también, los dos juntos. ¿Vale? Utilizamos el martillo. Luego el rodillo para sacar toda el agua. Y para reducir el porcentaje de azúcar ponemos las láminas en el agua normal por 6 días seguidos y cambiamos el agua diariamente hasta escurrirse y salen como este color. Pero si quedan más tiempo en el agua salen más oscuros como estos cuadros. Más tiempo en el agua salen más oscuros. ¿Vale? Y después traemos 2 telas de algodón y ponemos las láminas de una manera horizontal y vertical hasta terminar. Y después como este. Horizontal y vertical. Y después las ponemos debajo de la prensa por otros 6 días hasta pegarse. Pero los antiguos egipcios no utilizaban esta prensa, pero utilizaban 2 piedras grandes. ¿Vale? Entonces, son 12 días para fabricar un papel de papiro muy fuerte y flexible como este. Tenemos aquí en Egipto 2 tipos de papiro, uno es auténtico, el otro es falsificado. Y para saber la diferencia entre los dos, podemos ver contra la luz y notamos láminas horizontal y vertical. Pero el falsificado no tiene láminas horizontal y vertical. También nuestras láminas se pegan solamente debajo de la prensa de una manera natural. Pero los otros utilizan con las gomas y muchas cosas químicas. Hay otra diferencia que nuestros colores son naturales y salen con el agua. Pero los del estampado no salen con el agua. También nuestros cuadros están pintados a manos gracias a gran pintores de Facultad de Bellas Artes. Este es el firma del pintor. ¿Vale? ¿Han visitado el Museo Egipcio? No. Todavía esta tarde, mañana. Vale. Bueno, voy a explicar a ustedes algunos cuadros muy interesantes en nuestra historia. Tenemos una forma que se llama el cartucho, en el que los antiguos egipcios escribían los nombres de los reyes y de las reinas. Pero usted puede escribir su nombre aquí con letras jeroglíficas. Pero cada nombre cuesta 10 libras más del precio, es algo aparte para el pintor. También tenemos 2 números, este es el número del modelo, el otro es el precio en libras egipcias. Pero aquí aceptamos cualquier moneda, tarjetas, euros, dólares, dinero falso, como quieren. ¿Vale?
También tenemos este cuadro, se llama 10 mandamientos. Este cuadro, este es el primero. 10 mandamientos, no comida, no aquí, no roba, ¿vale? También tenemos este cuadro, se llama el juicio final, que representa la idea de la vida después de la muerte. Todos arriba el muerto que está ofreciendo las ofrendas a 14 jueces. Las 7 primeras indican el Alto Egipto con la llave de la vida, y los otros indican el Bajo Egipto. Ese es el dios Anubis, el dios de la muerte y la momificación, que acompaña al muerto a la balanza de la justicia, donde se pone su corazón en un platillo, en otro lado la pluma de la justicia. Si el corazón pesa más que la pluma, esto significa que era una mala persona y animal amado. Va a comer su corazón como un símbolo del infierno. Pero la pluma pesa más que el corazón, esto significa que era una buena persona. El dios Horus, el dios de la protección, que acompaña el muerto al paraíso. ¿Dónde está la familia del paraíso? Osiris del paraíso, Isis la diosa de la belleza del amor, Neftis la diosa de la magia. Esos son 4 hijos de Horus. Ese es el dios Tut, el dios de la escritura y sabiduría, que escribe todo lo que ocurre en el juicio, quién va al paraíso y quién va al infierno. Al final tenemos un rollo para conservar los cuadros muy fuertes. Em Êxodo, bem no início do livro, você vai encontrar uma história interessantíssima. O povo de Israel havia saído do Egito, havia atravessado o Mar Vermelho, e aí diz a palavra de Deus, que depois de alguns instantes e alguns dias, eles caminharam por 3 dias e não encontraram água. Você deve imaginar a dificuldade de ficar 3 dias sem água. Mas 3 dias para nós ficarmos sem água, ainda temos a esperança de que uma empresa de saneamento básico possa religar a água ou qualquer coisa dessa natureza. Mas aqui, como você pode ver, é um deserto. Olhe para cá. Isso é um deserto e era exatamente deste lugar que mais de 3 milhões de pessoas estavam, todas elas lideradas por Moisés. Imagine o que acontece quando 3 bilhões de pessoas não têm a oportunidade de ter água. Se você olhar ao fundo, você vai perceber que ali é o Golfo de Suez. É um pedaço de mar que adentrou a terra, mas a água não se pode beber, é água salgada, é água de mar. E eles estavam todos nesta região. 3 milhões de pessoas caminhando por 3 dias sem água. Então, você começa a imaginar essa numerosa multidão à frente, os jovens, quem sabe os mais maduros ali na linha do meio, os velhos, as crianças, as mulheres, quem sabe um pouco mais atrás, e essa massa de pessoas se movendo de maneira lenta. Depois de 3 dias, eles chegam a um determinado lugar, e esse lugar é um lugar onde encontraram poços de água, encontraram um lugar onde pudessem beber água. É este lugar aqui. Este lugar na Bíblia é conhecido como Mara. Se você observar, é mais uma espécie de oásis no deserto. E aí então, você imagina os mais jovens na frente, os mais jovens tomando a dianteira. E aí eles chegam e quando vão provar da água, a água é amarga. Já tinham aquela quantidade de água, não podiam beber mais nada. E agora tem um lugar onde há a possibilidade de ter o que beber e a água. Diz a palavra de Deus que Moisés, o líder daquela nação, clamou ao Senhor. E quando ele clamou a Deus, Deus disse a ele assim: Moisés, pegue um lenho, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, que aqui, pelo menos nessa parte do deserto, é um tanto abundante, e jogue na água. Quando ele obedeceu a palavra de Deus, as águas se tornaram potáveis, as águas se tornaram doces. E aí então, toda aquela, agora uma, literalmente, nação pôde beber daquelas águas. Este é um lugar onde Deus transformou a amargura em docilidade. Este é o lugar onde Deus trabalhou no coração de uma nação inteira. E pode trabalhar também no seu coração. Talvez você tenha uma amargura dentro de si. Talvez você seja uma das pessoas que tenha guardado dentro de você algum rancor, algum ódio, alguma amargura. Talvez a sua vida tenha sido deserta. Talvez você esteja vivendo momentos de sequidão, sequioso por dentro, e Deus está querendo trazer a você uma água. Talvez você tenha gerado expectativas em Deus e uma bênção para chegar longe do que você queria, do modo que você queria. Falta um madeiro na sua vida. Falta então você obedecer a palavra do Senhor para que esta amargura se transforme em docilidade. Este aqui, lá ao fundo você pode
ali o Golfo de Suez e aqui Mara. Eu quero lhe chamar e eu vou apresentar a você no que é que se transformou. Vale a pena lembrar que este é um lugar chamado Mara. Agora, como você pode ver, nós subimos, né? E agora, este era uma espécie de um oásis que havia naqueles dias. Os poços agora foram construídos pelos romanos, é uma construção romana. Mas era exatamente aqui onde os poços estavam localizados. E uma coisa de extremo interesse é que as águas nunca mais se tornaram amargas novamente. O que Deus faz para perdurar. O que Deus faz com sustentabilidade. Deus não apenas dá, mas também dá sustentação para que isso aconteça. Foram nesses poços que depois, na Guerra dos 6 Dias, os exércitos de Israel se abasteceram de água para poder lutar as suas batalhas. Esse é um lugar único. Hoje, a parte desta terra pertence ao Egito, mas na verdade toda a terra pertence a Deus. Esse aqui é o Vale de Refidim. Aqui houve acontecimentos de extrema importância para a história de Israel. Hoje é uma morada de beduínos. Os beduínos não são mais nômades. Todos eles estão instalados agora. Olha o tamanho dessas montanhas. Vejam isso. Aqui é um fato de muito interesse, porque foi exatamente aqui que Moisés permaneceu com as mãos levantadas. Olha aqui. Este foi o lugar onde aconteceu a Batalha de Refidim. Isso é literalmente um vale. E conta-se que tenha sido, nesta montanha ou neste outeiro que Moisés ficou com as mãos levantadas. Lembram-se, quando as mãos eram levantadas, o povo vencia. Quando as mãos eram baixadas, o povo perdia. Por isso precisou ir de auxiliares, para que as suas mãos permanecessem levantadas, e aí então se tornasse vitorioso. Pois é, esse aqui é o Vale de Refidim. Como você pode ver às minhas costas, aqui está todo o vale. É um vale muito bonito, é um vale muito interessante, vale a pena. Consegue perceber lá ao fundo, as montanhas são muito bonitas, é um lugar que vale a pena. Às minhas costas está o outeiro que supostamente Moisés tenha estado com as mãos levantadas, necessitando de um auxiliar para que pudesse obter vitória. Aqui está. Muito bom. Aos degraus. E os degraus, como falamos para vocês, 700 degraus que foram feitos pelos sacerdotes. Tá bom? O mosteiro está aqui. O mosteiro antes não tinha. Estas muralhas foram feitas por Justiniano, por ordem de Justiniano, o imperador romano, para poder proteger deles dos ataques dos beduínos e tudo. E antigamente, quando vocês vão andar assim, vão ver na porta, a porta muito pequenina por debaixo, e tem um elevador em cima que era de madeira. Deixavam as cordas, um elevador assim para os visitantes de confiança subirem, assim, com coisa, e aí entrava no mosteiro. Dentro, e neste sítio, tem a sarça ardente. No outro lado tem o poço, onde Moisés
conheceu a esposa dele, aqui mesmo. Fazem a vossa oração e depois temos que ir para o hotel para entregar as chaves e jantar. O pessoal que vai subir a montanha para avisar ela e vou marcar uma hora certa para sair. Jantamos e o ônibus vai ficar porque o hotel é espalhado. Então o ônibus fica num sítio, numa hora marcada para poder encontrar todos juntos. Elias veio e se escondeu. Lembram do episódio Elias? O anjo aparece para Elias e dá uma comida para ele e fala assim: com a força dessa comida você vai andar ainda 40 dias e 40 noites. Isso aconteceu no Monte Carmelo, onde a gente vai visitar lá em Israel. De lá ele saiu e veio se esconder aqui no Monte Horebe, no Monte de Deus. Em algum lugar atrás desse Monte Horebe também foi o local do chamado. Então nós estamos diante de dois montes. O Monte do Chamado e o Monte da Revelação. Aqui Deus chama Moisés e aqui Deus revela os mandamentos que até hoje são as leis que regem a humanidade, não é? Tem algum advogado aqui? Estuda direito? Bispo Miguel. Bispo Miguel. Então as leis que governam o mundo foram reveladas aqui no Monte Sinai. Uma outra questão, rapidinho, sobre o ambiente religioso desse monte. Esse monte é considerado sagrado pelas 3 religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Também no islamismo, esse monte tem o seu respeito e diz que o profeta Maomé chegou dessa montanha aqui também, e daqui ele foi para Jerusalém, e de lá foi quando ele foi para os céus e recebeu os mandamentos, ou a forma de oração, a forma que os muçulmanos oram até o dia de hoje. O povo ficou nesse vale aqui, que está nós passamos e nós viemos no vale, e já tem muito tempo que a gente estava andando no vale. Algumas pessoas perguntam, mas é possível caber todas essas pessoas nesse vale aqui? Sim, é possível, com cálculos que já foram feitos por estudiosos, arqueólogos que vieram aqui, passaram tempos estudando, calculando o espaço físico, e comporta realmente o número de pessoas que saiu do povo hebreu que ficou nesse vale que está aqui à nossa frente. Lembram que o Monte Sinai foi demarcado por Deus e o povo não podia chegar até um certo limite. Tinha um limite até onde o povo podia chegar. Então o povo fica lá e Moisés sobe a algum lugar aqui. Esse monte que a gente vai subir é chamado Monte de Moisés até hoje na língua árabe. Chama Monte de Moisés. Toda essa montanha, tudo isso aqui é Sinai, Península do Sinai. Nós estamos nas montanhas do Sinai. Mas a montanha que a gente vai subir à noite, especificamente, é chamado Monte de Moisés. Amém. Vamos cantar uma canção? Cadê isso? Eu falo mais agora como pastor, dizendo para vocês que é complicado ir lá, porque a Bíblia diz assim: meu Aguinaldo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Nós somos povo de Deus como o povo era. Então Deus disse: não chegue. Por essa razão eu tomei a opção de não subir. Vou fazer a minha oração aqui mesmo. Vou trazer os pedidos para que eu colecionei lá na igreja, para que a gente possa ministrar mesmo à distância, e agradecer a Deus por esse tempo. Eu quero fazer uma leitura bíblica que diz respeito a esse nosso contexto aqui, que está em Êxodo capítulo 3, que é exatamente aquele momento de encontro que foi neste monte aqui, Horebe, não sabíamos se do lado de cá ou se do lado de lá. Êxodo 3 diz assim, deixe-me ler alguns versículos. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Até aqui. Este lugar que nós estamos, então, é terra santa. É interessante que
neste encontro, eu me perguntei o que fez Moisés chegar a esse lugar? O que provocou a vinda de Moisés a esse lugar? No contexto desta narrativa, nós vemos que ele estava fugindo, com medo de ser morto. E eu fico imaginando Moisés, que viveu 40 anos dentro de um palácio, foi tratado como filho da filha de Faraó, com toda a mordomia, com tudo aquilo que possuía, deveria ser uma pessoa respeitada até pelo grupo, até pelo Faraó. Alguém disse, os estudiosos chegam a dizer que ele estava sendo preparado para ser um dos líderes do Egito, e de repente Moisés mata um egípcio. Isso faz com que ele tenha um medo tremendo e que Faraó tenta matá-lo. E por essa razão ele foge. Foge e vem parar nesse lugar. Isso me dá uma lição de que o Deus que nós servimos pode usar aquilo que nós começamos de forma errada, consertar e fazer com que isso se torne uma coisa boa. Amém. Muitas vezes nós até criamos um provérbio, um ditado que diz: aquilo que começa errado dá errado. Moisés começou errado. Eu estou fazendo a força do seu braço. Deus mudou, o trouxe a esse lugar e o fez experimentar uma das coisas mais maravilhosas que nós temos na Bíblia, um encontro com o próprio Deus. Da primeira vez que aqui estivemos, alguém nos disse que esse matinho que cresce aí, que a gente vê, era sarça. Nós ficamos sabendo que a sarça não dá em qualquer lugar. Deus não se manifesta em qualquer lugar. Então Deus se mostra, se revela de uma forma extraordinária a Moisés. E dá a Moisés o que ele tinha de mais precioso. É preciso que nós entendamos também um contexto que já foi desenhado aí pelo Bispo Francisco nas duas oportunidades. O povo sai de uma cultura escrava. O povo sai de uma cultura em que era mandado. Eles não escolhiam a comida, eles não escolhiam o trabalho, eles não escolhiam nada. Eles eram mandados. E não foi durante um mês, 2 meses, durante anos. Então criou-se uma cultura de dependência. E de repente esse povo é colocado num deserto, é tirado dessa situação e cada um agora vai ter que tomar uma decisão. O que eu vou comer, o que eu vou preparar, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Então Deus, olhando e tendo esse carinho para com o seu povo, começa a traçar um perfil, dizendo: olha, tem que dar uma orientação de como esse povo vai se comportar. Nós que somos de um país diferente, quando você entra num país como esse, você estranha a cultura. Nós fazemos cometemos muitas gafes, inclusive, por não entendermos por curiosidade ou ignorância, a gente muitas vezes peca. Agora imagine, o povo tendo que construir uma cultura nova, sem nenhum embasamento, sem nenhuma orientação. Deus então dá o que muitos chamaram os cuidados, a ternura, né? O desvelo de Deus para o seu povo. Olha, vocês vão viver assim, vão fazer assim, sigam o que eu estou dizendo e tudo vai dar certo na vida de vocês. É um princípio que nós precisamos de adotar. Obediência a Deus faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Amém. E foi dito, nós ouvimos, fala no ônibus a respeito de uma certa insatisfação. Eu percebi uma certa insatisfação no coração de muitos que falaram: quero que Deus fale comigo, quero mudar minha vida, não quero voltar do mesmo jeito. Eu também fiz isso. Também disse a mim mesmo no Brasil: Senhor, já fui uma vez, mas eu não quero ir e voltar do jeito que ia, apenas com curiosidade, com novidades. Alguma coisa tem que acontecer no coração. Nós precisamos mudar. Deus está precisando hoje de profetas que falem com ousadia, com coragem, com aquela dependência total dele. Deus dá então a Moisés esta revelação. Moisés abraça as tábuas. Deve ter vivido os seus melhores momentos ao descer, não sabemos por onde, porque mesmo com 80 anos ele subiu 2, 3 vezes. Deus o chama como se fosse tão fácil. Vem cá, Moisés. Meu Jesus, lá vou eu outra vez. Deus muitas vezes nos chama para orar e a gente, para sair da cama e caminhar 3 passos, a gente reclama. Deus não queria saber se era 3.000, 7.000 degraus. Moisés, vem cá. Moisés subia. Uma obediência irrestrita.
E Moisés vem com aquele precioso tesouro nas mãos. O que aconteceu, queridos? Eu estava adorando. De repente ele escuta aquele barulho. E alguém diz para ele, olha, esse barulho de festa. Não, isso não é barulho de festa, não. Alguma coisa está acontecendo aí embaixo. E Moisés desce, e quando desce vê o seu povo numa festa carnal, adorando um bezerro. E Moisés ficou tão irado, eu não posso imaginar a emoção dele naquele momento. Agora, tenho em mente que ele estava segurando um tesouro. Tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. Se você tivesse que dar 10 orientações a um povo de como esse povo viveria, o que você escreveria em 10 itens? Muito difícil da gente... Deus sintetizou naqueles 10 mandamentos o seu melhor. Deus tem uma capacidade de síntese fora do comum. Moisés estava com aquele tesouro nas suas mãos. E de repente, por causa de um bezerro, ele quebra, destrói, desfaz o que havia recebido de Deus. E a minha colocação para vocês hoje é qual bezerro que tem tirado de nós esse tesouro precioso que Deus tem dado? Qual bezerro tem nos forçado a quebrar o que Deus tem acrescentado na nossa vida? Quantas vezes Deus nos dá uma unção especial e por causa de um bezerro nós perdemos a unção? Quantas vezes Deus nos dá uma bênção, nos enche de um determinado dom específico e a gente manipula esse dom para produzir resultados que não agradam a Ele. Nós quebramos as tábuas, perdemos a oportunidade, né? Por quê? Porque um bezerro provocou ou desarmonizou o nosso interior. Nós precisamos sair daqui pedindo a Deus que nos dê graça, para que a gente possa aguentar um pouco das pressões que são jogadas sobre nós. Foi falado sobre a amargura de muitos lá em Mara, um momento precioso que nós vivemos. Foi falado lá em Refidim das batalhas, e nós precisamos de estar um pronto para levantar as mãos do outro, porque lutas estão chegando. E nós estamos agora num momento aqui transcendente. Aleluia. Um momento em que Deus pode, quem sabe, escrever nas tábuas do nosso coração desejos que Ele tem em referência à minha vida, em referência à sua vida. Nós precisamos de mudar, queridos. Nós precisamos de ser um pouco mais, estava comentando com alguns irmãos numa das paradas, mais pacientes. Porque a gente olha ao redor, estamos andando de ônibus, estamos num conforto tremendo. E a gente eu pelo menos não consigo imaginar 3 milhões de pessoas lideradas por um homem. Para dirigir 40 aqui, imagina o sofrimento aí dos líderes. Para dirigir 40, de horário, de ônibus, uma loucura. Agora imagine 3 milhões, com mulheres, fator complicante, com crianças, fugindo, com crianças. Não, a mulher exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, mais de afeição. E com crianças, imagine Moisés, quantas e quantas vezes ele deve ter colocado o rosto no chão e Deus, não aguento mais, não aguento mais. Mas o poder, a graça, a unção vinha e fazia retornar ao seu caminho. Que essa unção venha sobre nós. Que venha sobre a minha vida. Sobre a sua vida. Para que nós não desanimemos. Para que os bezerros que o mundo constrói, muitas vezes amigos, porque Arão era chegado a Moisés, irmão de Moisés. Muitas vezes os amigos constroem coisas que nos afastam de Deus. Muitas vezes até colegas nos tiram desta comunhão com Deus. Nos faz quebrar o que Deus colocou na nossa vida. Durante esse tempo, antes da viagem, eu tenho dito, Deus, eu não sei se a colocação é certa, mas eu tenho dito, Deus, devolve a minha unção. Devolve. Eu não sei se a tive, mas eu estou pedindo, Deus, devolve. Eu quero ter unção quando falo com o povo. Eu quero ter unção quando o povo olhe para mim. Eu não quero usar véus, enganando a mim mesmo e as pessoas. Eu quero sair daqui
com uma experiência diferente. Quero sair daqui dizendo, não, Deus, escreve outra vez. Escreve. Eu sei que ele disse agora, você vai escrever. Você vai colocar aí o que eu havia registrado. Eu vou fazer isso. Colocar outra vez a vontade de Deus no meu coração. Para que juntos, queridos, nós possamos cumprir essa grande missão, que é a de pregar esse evangelho. A oportunidade é tremenda, a oportunidade é singular. Que nós aproveitemos esse final de tarde. E que momentos que vão ser oferecidos a nós aí, talvez nos quartos, aqui mesmo fora, para a gente orar, que a gente clame, que a gente peça. Pai, renova a minha unção. Pai, renova. Eu estou pedindo, devolva, Pai. Eu preciso, no meu ministério, de uma unção renovada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que Deus mude a sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Se você puder colocar sua mão no coração. Pai querido, Pai amado, nós estamos terminando este dia tão especial. E temos a certeza de que nesta noite algo vai acontecer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Vamos abrir as portas aí para nós podermos então nos despedirmos desse lugar. Aí, Lu. Estamos aqui novamente. Você já esteve aqui. Tenho saudade de você. Aqui é foto agora, é foto. Esse é um lugar marcante para nossa vida, filma aí. lembra? Aí, se quiserem fazer aí, ó. Para nossa vida. Subimos aqui juntos, lembra-se dos camelos? Olha eles aí novamente. Vamos juntar aqui, gente, para pegar o Monte Oreb lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Vamos fazer a foto aqui. Te amo, Luciana. Te amo. Tenho muita saudade de você. Muitas saudades. Uma fila em frente e outra atrás. Vamos lá, gente. Antes que fique a noite, a foto não sai boa. Boa vontade. Tira a foto e vamos embora. Não acredito que seja esse bezerro, não. Era esse bezerro aí. Quem já tirou a foto pode subir. Muita boa vontade, pode ser. Deu um olhinho Vai me dar. Só pedir. Ó, Ricardo, você vai jogar também, meu filho? Você vai voltar. Vai, olha pra cá. Esse aqui é o Dagnaldo. Brasileiro, de coração, de nacionalidade. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Glória. Na verdade, este caminho era mais fechado. Ele, passando um dia por este lugar, se sentiu incomodado. Fez uma oração básica de alguns instantes, minutos apenas, e foi se alargando o vale. E aí hoje eu não queria falar nada sobre isso, pastor, ok. Mas já que eu toquei no assunto, tocou no assunto, né?
não tem nem como mostrar como esse caminho era originalmente falando. Estreito. Estreito. Dificilmente passava uma pessoa magra assim no meu naipe, né? Sim. Com dificuldade. Pode dar uma olhada. Ok, é um testemunho, irmão, só um minuto. Pode dar um close. Então era difícil passar mesmo no meu naipe. Então eu fiquei incomodado com isso, querendo trazer mais turistas, as pessoas tivessem a liberdade de conhecer. Fiz aquela oração básica. Agora você pode dar uma olhada em como que está depois. Aleluia. Não dá pra ver antes, né? Oh, meu Deus. 2 nativos. Aborígenes. Autóctones. Como é que é? Epa! Ô, gente. Aqui era mar antes. Milhões e milhões de Temos também, não temos esse. Do filme do Indiana Jones. Ah, que é esse? Hein? Escondido. Famoso tesouro escondido. Nós também achamos o tesouro. E já tínhamos o tesouro dos tesouros. Aleluia. Que manta, hein? Olha que maravilha. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Fantástico. Fantástico, fantástico. Fantástico. 5 minutos, después tendréis tiempo libre para hacer fotos, para subir arriba, etc. Lo que vamos a explicar es rápido. Este monumento que vemos se llama El Tesoro. Lo que siempre habéis oído, etc. Hemos llegado al tesoro. ¿Por qué se llama el tesoro? Porque los beduinos que vivían aquí creían que Faraón de Egipto guardaba su tesoro en esta fachada. ¿Y dónde exactamente? ¿Veis la horna, la jarra de arriba? En esa jarra creía que Faraón guardaba su tesoro. Por eso los beduinos empezaron a tirar tiros a la jarra. Sí, por eso si veis hay restos de balas y tiros, creyendo que va a caer oro, pero no había nada, es piedra. Bien, y eso porque creían que era el tesoro de Faraón, lo llamaron el tesoro. Pero realmente después descubrieron que este monumento es un templo que aquí les llaman a los dioses Dushra, Lat y Uzza. El tiempo libre que vais a tener, podéis subir arriba donde está la gente, no se puede entrar, solamente hasta donde está la gente. Es solamente una habitación grande. Y en la habitación grande hay 3 puertas, una del fondo, otra izquierda y derecha. Las puertas que hay tienen habitaciones de 2 en 3 metros, solamente. La película de Indiana Jones, que entras a una puerta, que la veréis, y hay un mundo completo, eso es Hollywood. Aquí la realidad, 2 en 3 metros, lo que hay. Que ponían adentro de las puertas dioses nabateos. Dushra al fondo, Lat y Uzza izquierda y derecha. Bueno, y eso era el templo nabateo que lo utilizaban. En ceremonias religiosas ponían muertos aquí, rezaban, matrimonios, etc. Todo en este templo. Ahora, explicaremos de la fachada así rápido. La fachada es roca, todo piedra, toda hecha en mano. Toda, nada montado, todo tallado. Podéis imaginar años y años trabajando esto. Cualquier fallo, tienen que destruir toda la montaña y entrar más para adentro. Muy complicado. Trabajaban de arriba a abajo. La montaña llegaba aquí. Toneladas de piedra y tierra en esa forma. Donde empiezan a trabajar de arriba, aquí, donde ya empiezan como un balcón. Y empiezan haciendo esas fachadas, y aquí la piedra. Hasta aquí un balcón, pues empiezan a bajar, quitando piedras de abajo de pies, bajando, bajando, haciendo toda la fachada que vemos. La fachada tiene cosas muy interesantes. Podemos ver de arriba la horna, la jarra de la símbolo de nabateos, un triángulo, 2, que es un triángulo grande vacío,
Abajo de la jarra, el redondo es el sol. Muestra el sol, que tiene 12 puntos, 12 hojas, 12 meses del año. Triángulo, arriba de los triángulos hay águilas. Águilas, las patas de las águilas y las alas están destruidas. Ha habido gente que vino aquí destruyendo las imágenes. Águilas. Abajo podemos ver dioses, ¿lo veis? Fachadas de dioses. Se puede ver las diosas, una a la derecha y al fondo la diosa Ashtar. Derecha al fondo es la línea de dioses, estatuas. Derecha al fondo diosa Ashtar, la diosa de la fertilidad. En el centro hacia afuera la diosa Isis, la diosa egipcia. A la izquierda y adentro, es la diosa Nike, la diosa de la suerte y victoria griega. Y lo que queda, que parecen todas juntas, llevan hacha. Son 6 los que quedan, todo. Hachas son 3 dioses y 6 diosas amazonas, guerreras amazonas, que van con hacha, ¿se la veis? Y van con arco, flechas, cortan el pecho derecho para tirar el arco más fuerte, que no se enganche, y van en una pie hacia arriba, el baile de guerra, ¿lo veis? Y van en faldas cortas. Faldas cortas. En portugués lo mismo. ¿Por qué faldas cortas? Son guerreras. Las guerras son todos hombres. Estas mujeres van con la hacha, falda corta, para distraer al otro ejército y matar más gente. Los hombres somos malos. Bueno, abajo de las diosas hay una línea de flores. ¿La veis? Línea de flor. 31 flor. 31 días del mes. Hemos visto el año y el mes. Otro triángulo grande. En el centro una águila. Izquierda y derecha, águila destruida en el centro del triángulo. Muestra la fuerza y el poder. Izquierda y derecha del triángulo, leones. Muestran fuerza y poder. Leones, izquierda y derecha. Abajo del triángulo hay copas de vino. ¿Lo veis? 7 copas de vino. 7 días de la semana. Alrededor de las copas, al lado de las copas, hay leones alados. Un arte muy bonito. ¿Lo veis? Las copas, al lado de ellas, leones alados. Bien. Abajo columnas. 6 columnas auténticas, originales. Menos la tercera de la izquierda. 1, 2, 3. Ha caído en un terremoto y han vuelto a montarlo. Si veis, son bloques. Los 2 dioses que hay izquierda y derecha son Castro y Bolis, que montan en caballo. ¿Lo veis? Estos ponían monedas, dinero en los ojos. Estos cobraban lo que vale el transporte al otro mundo. Esto arriba, abajo. Ahora, ¿veis la red? La red al suelo. Han descubierto hace 5 años que en Petra, aquí en Petra, que hace 5 años hay todavía 4 a 5 metros abajo de nuestros pies. Aquí abajo todavía hay 5 metros. La agua que entró recogiendo piedra y tierras del camino, aquí enterraron 5 metros abajo de nuestros pies, donde han descubierto ya una tumba de un rey nabateo. Ahí abajo hay 2 puertas. La de la derecha, tumba de rey nabateo. Izquierda, habitación de ofrendas, donde ponían regalos al rey nabateo. También han descubierto otra tumba, ¿la veis? Enterrada. Y abajo del Jaima, esta tienda, hay otra tumba. Aquí hay otra tumba enterrada, que la han abierto y han vuelto a tapar. Cuesta mucho dinero quitar todo esto, más mucho tiempo. Y también tienen miedo que caiga la piedra por las inundaciones, quitando la roca, que caigan las otras piedras. Por eso tardará mucho tiempo, no sabemos cuánto. Esa es la explicación del tesoro. ¿Cualquier pregunta? ¿Todo claro? Ahora vamos a... ¿Cuántos mil años tiene esto aquí? Toda Petra, toda, está entre el siglo V a.C. y así. La época nabatea, la máxima, la más importante, llegó el siglo II a.C. al siglo II después de Cristo. 400 años era lo máximo, todo lo maravilloso que hay aquí. Bien, daremos 10 minutos de tiempo, un segundo, 10 minutos de tiempo libre para hacer fotos, etc. Y antes, vamos a hacer una foto del grupo. Pois é.
Essa é a parte interna do templo de Petra, toda esculpida e escavada na rocha. Essas 3 saletas são pequenos cômodos que não conduzem a outro lugar, senão a quartos mesmo, numa medida de aproxima-se de 3x4. Essa é a saída. Como você pode ver, há muitos turistas visitando este lugar. É um lugar sem igual. Inclusive eu. Como é que é, pastor? Inclusive eu. Oh, glory. Você é turista, Dubal? Dubal? Aleluia. Varias familias que había. Aquí 14 personas, 12 por ejemplo, etcétera, que están enterrados. El estilo que tiene egipcio, griego, asirio, tiene varias mezclas. Parece egipcio, parece asirio, pero no son egipcios, no son griegos, sino son nabateos, pero copiaban o tenían ideas de arte de varios lugares del mundo, como venían aquí con sus caravanas. ¿Bien? Aquí podemos ver el canal de agua, ¿recordáis? Del desfiladero. Sigue hacia dentro de la ciudad. Y arriba, el otro canal de agua sigue todavía para dentro de la ciudad con el agua. Aquí tumbas de ricos. Ahora vamos a ir a ver las tumbas de los pobres. Aqui é a tumba dos ricos. Me enterra aqui, tá? Aqui, ó. ¿La veis? Y muchas más. Estas todas tumbas de pobres. La escalera que veis sube arriba, hasta llegar arriba 900 escaleras, 1 hora y media para llegar arriba. ¿Dónde estaba el sacrificio? Sacrificaban animales arriba para los dioses. No apogeu, quantos habitantes tinha Petra? Creen que lo máximo de habitantes en Petra llegó a 25.000 habitantes. ¿Vamos? ¿Seguimos? Teatro romano, lo que veis, es el único teatro del mundo hecho en solamente una roca, una piedra. Aquí quien quiera puede subir para hacer colores. Podéis ver los bonitos colores de la piedra. ¿Lo veis? Sí. ¿Veis lindos colores de la piedra? Podéis, si queréis subir, es una tumba que lo convirtieron más tarde a una casa. Podéis subir, hacer fotos y seguimos. Disfrutar del lugar, los reunimos todos y caminamos juntos. Pronto. Aleluia. Que é isso? Aleluia. Rock Balboa é outro nível, né? E aí? Valeu, João Vitor, João Marcos. Papai ama demais vocês. Esse lugar é muito lindo, mas perde muito de sua beleza. Porque vocês e sua mãe não estão aqui comigo. Eu amo vocês. Minha cabeça só pensa em vocês. Meu coração, meu corpo está aqui, mas meu coração está aí. Eu os amo, meus filhos. Te amo, Lu. Você é a minha grande paixão. Te amo. Glória a Deus. As suas duas filhas e a sua mulher. Todos nós conhecemos também que por causa do seu pecado, por causa dos seus erros cometidos de modo assintoso, Deus resolve exterminar com aquelas duas comunidades e a cidade ao seu redor. E ele promove um grande livramento para com a vida de Ló, porque diz o texto, e Deus se lembrou de Abraão. Deus tinha um pacto de zelo, de proteção para com Abraão e por conseguinte também para com a vida de Ló, visto que este era seu sobrinho. Quando eles saem da cidade, escoltados pelos anjos, a mulher de Ló volta-se para ver o que estava acontecendo, e aí há inúmeras teorias para explicar. O que se sabe é que ela se converte numa estátua de sal
E imaginem os senhores e as senhoras o estrondo que não foi, o que causou, quantas impressões ficaram gravadas no coração de Ló e de suas duas filhas. Imaginem vocês virem duas cidades sendo literalmente soterradas, abaladas, destruídas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que estava caindo sobre a cidade fogo e enxofre. Nem as melhores tecnologias de Hollywood nos dias de hoje poderia reproduzir o que aconteceu naquele dia. Essas impressões foram tão marcantes na vida desses três personagens que quando eles começaram a escolher o lugar onde iriam morar, não queriam mais eles morar numa região de cidadelas, na região de Zoar. Eles começaram então a procurar montanhas e foram morar em cavernas. Lá, numa dessas cavernas, esperando que o pai tomasse uma decisão, esperando que o patriarca da família tomasse uma decisão em função das filhas que passaram pelos dias, e percebendo as filhas que não faria absolutamente nada para mudar o quadro social daquela família, e querendo elas que a sua família esse nome perpetuasse sobre a face da terra, a filha mais velha teve uma ideia. E a ideia foi mais ou menos esta: vamos embebedar nosso pai, falava ela com a mais nova. Vamos nos deitar com ele depois de ele estar bêbado, e assim engravidarei eu e engravidará você. E foi fruto desse incesto, fruto desta gravidez, desse homem que não estava nas suas mais perfeitas funções cerebrais, que nasceu dois povos. A mais velha chamou de Amon, de Moab, que são os Moabitas, e a mais nova chamou de Ben-Ami, que são o pai dos Amonitas. Esses dois povos não foram poucas as vezes que entraram em embates com Israel, mas Deus proibiu Moisés de trazer qualquer dano sobre eles naqueles dias, porque Deus dizia assim: eles são aparentados, são parentes, são próximos, são co-irmãos, não lhes cause mal, não lhes cause danos. Percebamos com isso o cuidado de Deus para com as suas promessas, para com a sua palavra. Agora, de todos os fatos que aconteceram entre Israel e os Moabitas, por exemplo, Saul os venceu, Davi os venceu, porém nunca foi um povo conquistado. Mas talvez o fato mais marcante nesta relação de amor e ódio entre estes três povos, na verdade, Moab, Amon e também Israel, está em Números capítulo 23, quando Balaão, rei dos Moabitas, manda chamar Balaque. Imaginem, 3 milhões de pessoas andando pelas terras, eles começam a pedir que as pessoas deixem que eles passem pela sua terra. Não havia um rei de consenso que permitia passar. O primeiro movimento sem terra não foi construído no Brasil. O primeiro movimento sem terra começou no Egito. Quando Israel sai, não tem uma terra aparentemente formada, e eles estão caminhando. Imagine você que é fazendeiro, que é cristão. Imagine você que é possuidor de grandes terras no Brasil. Imagine você, meu irmão latifundiário, pedindo 3 milhões e 100 terras, capitaneado pelo José Rainha, pedindo para passar para sua fazenda, dizendo assim: não vou matar um gado, não vou beber da sua água. Ninguém de bom senso faria. Porém, os moabitas criam o poder da palavra, como algumas igrejas do Brasil também creem, e contrataram de longe um homem que tinha fama de que quando ele profetizava sobre chamado Balaque. E lá vem Balaque era o rei, e lá vem Balaão, o profeta. Nós conhecemos a história da jumenta, que tinha mais dons do que muitos crentes nos dias de hoje. Irmãos, aquela jumenta tinha quantos de nós nunca tivemos? Aquela jumenta falava em línguas estranhas. Quantos de nós nunca tivemos? Ela falou numa linguagem que não era a dela. E aí então Deus usa aquela jumenta poderosamente. E ele tem essa visão e chega. E foi nesse momento que ele foi a Israel para que eles possam perder na batalha. E para surpresa daquele que o havia contratado, quando Balaão sobe, ele diz assim: eis que Israel é uma bênção, eis que Israel prosperará. Então ele é repreendido pelo que o havia contratado e disse assim: mas eu lhe chamei para abençoar, e não para abençoar. Vamos mudar de lugar, vamos para uma outra colina. Quem sabe você olhando a esta nação com outra perspectiva, você faça aquilo que eu lhe contratei para fazer. E a segunda profecia de Balaão, ele diz assim: eis que para abençoar e receber
não faria, porventura prometida Deus não cumpriria. Eis que Israel é abençoado, se levanta como se levantam os bois selvagens. Eis que no meio de Jacó não há encantamento, eis que não vale encantamento para contra esta nação. Deus os tirou e Deus os levará à nação que prometeu. Queridos, com isso eu quero dizer uma coisa. Sempre haverá qualquer um que se levantar contra a sua vida, até mesmo aqueles que se levantarem para falar mal de você, sempre terão na mão uma bênção, porque Deus é o Deus que abençoa, inclusive usando a voz de Deus. E me lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, no versículo 11 a seguir, quando diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra a vossa vida. Pode até falar mal de você, desde que seja mentira. Deus abençoe. Amém. Ai. Aqui está a terra notícia. Querendo graças a Deus, porque estamos exatamente no lugar onde a nação que o Senhor amou, palmilhou e abençoou. Nação que o Senhor proveu, nação que o Senhor investiu. E essa nação o Senhor falhou para contigo. Hoje, Senhor, não é mais a tribo dos Rubenitas. Hoje, Senhor, não é mais a tribo dos Gadenitas. Senhor, hoje é a tribo dos Silva. Hoje, Senhor, é a tribo dos Jefferson, é a tribo dos Medeiros, é a tribo dos Oliveira. Concede-nos a graça, Senhor, de não falharmos onde eles falharam. Ah, Senhor, leva, Senhor, as nossas tribos a fazer e a realizar o teu querer, a sermos luz no meio dessa nação. Ah, Senhor, se conosco, ajuda-nos em todo o tempo. Nós te rogamos e pedimos em na divisão dos dois reinos, dos Moabitas e dos Edomitas. E tudo isso, todo esse cenário bíblico aconteceu por trás daquelas montanhas que vocês estão vendo. Mas a divisão era aqui. Não se sabe qual a colina, com certeza, mas eles estavam daquele lado de lá. E as planícies são essas aqui que a gente vê de um lado e do outro também. Eu apontei em todas as direções, menos para É verdade. a colina estava lá. Aqui é a capital da Jordânia. Aqui é Amon. Aqui é a terra dos Amonitas. Amonitas eram aqueles que foram originados do incesto, ou melhor, tiveram seu nascedor, sua origem, por causa do incesto entre Ló, o sobrinho de Abraão, e as suas filhas. Essa terra é uma terra importante, falando em termos bíblicos, porque foi exatamente nestas montanhas, nesse lugar alto, onde estava tendo uma grande guerra entre Israel e os Amonitas. E foi aqui, nesta região, que Urias, o Eteu, morreu por sua fidelidade ao rei e a Israel. É nesta região também que Elias, lembram-se daquele texto onde a Bíblia nos diz que o rio se secou, né? E Deus havia providenciado até então, antes do rio se secar, água em abundância, pão e carne trazido pelos corvos também. Foi nas regiões de Moabe, foi nas regiões dos Amonitas e Amon. Esta é uma terra muito interessante. Esta é a cidade, é conhecida como a Cidade Branca, por ordem do rei Hussein, que morreu em 1999.
todas as casas, todas elas, precisam ser revestidas com uma pedra branca. Na semelhança de Jerusalém, você também vai perceber isso. É uma terra interessante, você percebe um pouco mais de prosperidade do que o Egito. É uma terra, no mínimo, interessante. Nós passamos por algumas casas, mas queríamos passar pelos palácios dos reis, não pode se passar, não se pode filmá-los, assim por diante. Aqui é uma nação árabe, e não apenas árabe, mas também é muçulmana. Eu estou fazendo essa diferença, ou essa referência, porque nem toda nação muçulmana é árabe. Por exemplo, há nações que estão fora aqui do Oriente Médio que são muçulmanas, e nem por isso são árabes. É uma terra de contrastes. Esta terra já foi dominada por inúmeros povos, já foi dominada pelos bizantinos, já foi dominada pelos gregos, já foi dominada pelos romanos, e hoje estão aqui, eles, os muçulmanos, que tomaram conta da terra, permanecem na terra. É um país interessante. O rei atual é o rei Abdullah, que é filho do rei Hussein, falecido rei Hussein, que domina com mão forte. A impressão que eles querem nos passar é de que é um país tolerante com os inúmeros tipos de religião, mas na verdade não é. É um país que persegue os cristãos, é um país que gera dificuldades para que o evangelho seja propagado. Ore pela Jordânia, ore por Amã, para que a beleza do evangelho também resplandeça sobre estas colinas, sobre esse tão lindo país. Aqui está o pastor Isaías após o milagre de entrar no Mar Morto. Veja o que aconteceu com ele. Olha a cor do homem, antes Queridos, essa e é uma depois. lama medicinal. Eu quero, pastor. Se não prestar para mais nada, serve pelo menos para arder o rosto. Você passa um pouco debaixo do queixo, você passa um pouco ao redor dos olhos, e aí você fica com essa coloração maravilhosa. Pastor Tubal está perdido lá no meio. Deixa eu procurar o pastor. Procurar ali, ó. Umas 3, 4 horas. Aqui está o pastor Tubal. É o seguinte, ó, isso aí. Cadê onde está o pastor Tubal mesmo? Ó, esse aqui, ó. Jesus. Nós estamos literalmente falando no Mar da Galileia, e aqui foi onde Jesus realizou a maioria dos seus milagres. Talvez não propriamente dito no mar em si, obviamente, mas ao redor do mar. No mar foi um dos seus maiores milagres. Espera só um pouquinho. Espera aí. Estamos no Mar da Galileia, e ao redor deste mar foi onde Jesus realizou a maioria dos seus milagres. Foi neste mar que Jesus andou por sobre as águas, foi neste mar que Jesus convidou a Pedro a andar por sobre as águas, foi neste mar onde houve a pesca maravilhosa. Este é um mar tremendamente marcante na história de Israel. Se você puder olhar à minha direita, lá é a cidade de Tiberíades, uma cidade maravilhosa, que Jesus a conheceu, que Jesus a viu. Não é como ela está hoje, era uma cidade mais simples, mais humilde, era quase um vilarejo, mas ali é a cidade de Tiberíades. Aqui, no próximo monte, quando você está observando, foi onde os cruzados realizaram uma grande batalha com os muçulmanos a fim de reconquistar a terra prometida. Aqui ao fundo, você vai encontrar Magdala, de onde surgiu, de onde veio o nascedouro de Maria Magdalena, como muitos de nós a conhecemos. Agora, por favor, venha. Aqui está, nesta região, está Cafarnaum. Cafar, aldeia, Naum, profeta, aldeia de Naum. Agora, se você puder observar comigo, lá ao fundo nós temos uma montanha que a impressão que nos traz quando a vemos é que o topo dela falta, é que foi cortada. Atrás daquela montanha tem uma estrada que leva a Jerusalém.
Nós estamos no norte de Israel, Jerusalém está mais ao centro de Israel, e era este o caminho que Jesus fazia quando se dirigia para a capital, quando se dirigia para Jerusalém. Jesus era extremamente famoso nesta região. Jesus atraía multidões, as pessoas gostavam de Jesus. O apogeu, o auge do ministério de Jesus se deu justamente nesta região. No nosso lado esquerdo nós temos as colinas de Golã. Hoje são chamadas de colinas de Golã. E também nos dias de Jesus era uma terra conhecida como Gadara. É justamente aí que Jesus teve o cuidado de atravessar o mar da Galileia, deixar as multidões e ir ao encontro de apenas um homem que estava possuído de muitos e muitos demônios. Numa daquelas fendas, numa daquelas baixadas da montanha, foi por onde os porcos cheios de demônios se precipitaram no mar da Galileia. Nós estamos chegando no norte de Israel. Aqui é quase a extremidade de Israel. Um pouco para além daquelas montanhas já está a Síria. A Síria não tem paz com Israel. A Síria não tem um tratado de paz com Israel. Tem apenas um cessar-fogo. Esta é uma região muito abençoada, uma região muito bonita, uma região que tem muita história para contar. Aqui foi a visão que Jesus teve quando esteve neste lugar. Este é o famoso Mar da Galileia. Levanta mais seu rosto. Olha a claridade do sol aí. Não estou enxergando nada, mas... Pastor Sebastião, Orlando, amigão, cara que está aí acompanhando a viagem toda. Fala pouco, mas trabalha muito. Bota a bandeira na foto. Aqui, ó. Isaías está atrás. Nossos amigos. Dá licença aí, moço. Olha que coisa maravilhosa, olha. Olha que coisa gloriosa, ó. Jesus realizando milagres, Jesus realizando milagres ainda hoje no Mar da Galileia. Olha aqui. Esse aqui é literalmente falando um sheik. Esse é um homem cheio, daquele que tudo pode, mais conhecido como Josemar, aqui no meio da multidão. Maravilha. Um abraço. Que é isso, hein? É um abraço com unção, queridos. Existem abraços e abraços. Quando você vê uma fita como essa, você fala assim, tem abraços diferentes, né? Maravilha. Aí, senta aqui que eu vou pedir agora. Esta é a praia em que Jesus encontrou-se com Pedro depois de Jesus ressuscitou. Aqui nós temos ao lado uma capela e dentro dela há uma pedra onde supostamente Jesus tenha feito preparado o alimento para comer com seus discípulos. É muito bom lembrar que lá em Jerusalém, ao lado de uma fogueira, Pedro distancia-se de Jesus ao negá-lo por 3 vezes. E aqui, perto de Tiberíades, Pedro, ao lado de uma fogueira, é restaurado em seu compromisso com Jesus, quando ele pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Então foi neste pedaço de praia, neste local, onde Jesus tremendamente abençoador, abençoou a vida de Pedro. Foi também aqui onde os discípulos lançaram as redes e não haviam pegado nada. E Jesus disse para que eles lançassem novamente. Pegaram 153 grandes peixes. Há quem diga que haviam 153 tipos de línguas e dialetos. Que também na pesca, os 153 grandes peixes que haviam sido pegos eram de espécies diferentes. Sendo assim, se isto assim o é, Jesus estava dando uma mensagem aos seus discípulos e que a mensagem do Evangelho deveria alcançar todas as nações. Louvado seja Deus por isso. Amém. Bem-vindos a Cafarnaum, cidade de Jesus. E Cafarnaum é uma das cidades, era a cidade mais rica da época nessa região, nessa localidade. A gente vai ver pelas ruínas, os desenhos, a arquitetura da cidade, o que tem nas ruínas, mostra que era uma cidade extremamente próspera. Cafarnaum ficava no centro, porque a Via Maris, que era muito famosa na época no comércio romano, passava por aqui, vindo da Síria até o Egito. Então era uma rota onde sempre passava caravanas, pessoas que vendiam e compravam, e aqui elas paravam para descansar, para alimentar os animais. Aqui tinha os impostos, tinha tudo. Essa questão de imposto é antiga, viu?
E aqui em Cafarnaum, por passar tanta gente de todas as regiões, Jesus escolheu esse lugar para começar o seu ministério. Interessante, Jesus era, além de tudo, ele era muito inteligente, muito estratégico na sua mensagem. Ele queria que a mensagem dele chegasse aos povos, e é por isso que ele começa em Cafarnaum, porque em Cafarnaum vinham pessoas do mundo inteiro daquela época. E sabe qual a forma de conduzir notícias naquela época? Não tinha o Jornal Nacional que a gente tem, né? A CNN, o BBC. Era através das caravanas. Quando as caravanas chegavam aqui para descansar, as pessoas das cidades vizinhas, das vilas vizinhas, vinham para a cidade onde as caravanas ficavam para ouvir as notícias. E aí perguntava, chegava, você sabe o que aconteceu lá em Tiro? Então, lá em Tiro aconteceu isso, e dava as notícias do acontecimento daquela cidade. Ou no Egito, olha, no Egito está acontecendo isso, o faraó fulano de tal morreu, agora é o outro faraó. Assim se conduzia as notícias, então era a forma de conduzir notícias. Por isso que Jesus começa aqui o ministério dele, e a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a região. Por quê? Porque as caravanas levavam essas notícias. Chegavam lá no Líbano e falavam, olha, lá em Israel tem um Galileu lá da região da Galileia que está fazendo milagre, está pregando um reino de Deus diferente. Então assim a mensagem de Jesus se espalhou por todas essas regiões. Por isso que Cafarnaum foi muito estratégico e importante no ministério de Jesus. A gente pode ver aqui à nossa esquerda as ruínas de uma sinagoga do 4º século. Você pode ver que ela tem umas pedras brancas. As pedras brancas não são dessa região. Aqui é uma região de pedras vulcânicas, portanto pedras negras. As pedras brancas são trazidas de outro lugar. Então essa sinagoga de pedras brancas que a gente está vendo é uma sinagoga do 3º, 4º século, final do 3º século, início do 4º século. Só que ela foi construída, se você olhar a base dessa sinagoga, está as ruínas de uma sinagoga muito antiga, que era da sinagoga da época de Jesus. Foi a sinagoga que Jesus pregou, onde Jesus expulsou o demônio, onde Jesus confrontou os líderes religiosos da época. Tudo aconteceu aqui, nesta sinagoga do lado. Agora, a gente viu do lado ali também a pedra de moinho, que Jesus fala. Em um dos sermões de Jesus, ele fala, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor seria para ele amarrar uma pedra de moinho ou uma pedra de mó no seu pescoço e se precipitar no mar. Aquela era a pedra de moinho. Daquilo ali Jesus estava falando. E ele falava essa mensagem à beira do mar, ao lado do mar da Galileia. Então as pessoas não só viam a pedra, não só sabiam que Jesus estava falando, que era uma mensagem muito forte, mas eles também viam o mar do lado. Então Jesus sempre foi esse pregador que usava ou procurava contextualizar a sua mensagem de forma que atingisse o coração das pessoas. E aqui o que a gente vê é ruínas de uma prensa de azeite, onde eles colocavam aí, onde você está vendo essa pedra de mó, eles colocavam as azeitonas aí dentro, colocavam essa pedra em cima e começavam a moer o primeiro azeite. A gente sabe que era tirado para o uso do templo, que era o azeite mais puro, o azeite mais importante. Uma coisa interessante é que essa pedra era puxada ou por jumento ou por mulheres também. Não entendi, Daniel. Jumentos puxavam essa pedra ou mulheres. Era um trabalho feito assim. Por isso que Jesus fala, lembra aquela outra passagem que Jesus fala? Naquele dia, 2 mulheres estarão no moinho, uma será levada, outra será deixada. Era disso que Jesus estava falando também. As pessoas eram acostumadas a ver as mulheres moendo as azeitonas aqui. E o que a gente está vendo aqui é uma prensa de azeitonas, ali está escrito em inglês prensa de oliva, né? Ou seja, azeitonas. Vindo, sim, da batalha final, não? De Apocalipse. Quizás aquí sea la gran batalla esa que está anunciada, del fin de los días. Este es el lugar natural, un gran valle, donde y ahí a la derecha, donde ven las palmeras, lá encima, tem una montaña, todo arqueológica, se llama Tel. Você ve como una montaña amarela, como una terra, que tiene un camino en el medio, a la derecha. Lá es Megiddo, Armagedón. É Armagedón.
Nós vamos a ir agora a Monte Carmelo, mas passamos por Armagedón, que aqui não vamos parar. Vamos passar porque temos muita coisa. Tá? Você recuerda que aí é Megid, falou. Bem. Ah? Olha isso aqui. É a primeira vez que eu canto no anfiteatro. Mas tudo tem a primeira vez na vida. Meu Deus do céu, quando imaginei eu que cantaria ao Senhor no anfiteatro, hein? Romano. Romano, hein? Aqui em Cesareia Marítima. Aqui em Cesareia Marítima. Oh, meu Deus. Oi. Nós somos os três terrores? Hã? Camarote. Tá. Vamos a cantar todo aqui. Vamos! Gente, a ver todo o coro aqui. Qual é a música? Agora vai costar tudo. Vamos cantar música bonita, gente. Miguel, que show que vai ter aqui? É uma festa de uma empresa que se chama Intel. Aqui é o famoso mar Mediterrâneo, também conhecido como Mar Grande. Era exatamente nesse porto que saíam os romanos ou chegavam os romanos. Esse é um porto de extrema, ou melhor, esse é um porto muito estratégico para a dominação romana. Por isso, aqui, Pôncio Pilatos fez uma cidade em homenagem a Tibério César. Uma cidade muito bonita, uma cidade interessantíssima. Aqui tinha hipódromo, aqui tinha o palácio de Pôncio Pilatos, aqui tinha aquedutos maravilhosos. O povo romano era muito limpo, gostava muito de piscinas, gostava muito de saunas. E aí então montou-se essa cidade. Eles não gostavam de se relacionar nas cidades, ou melhor, não gostavam de morar nas cidades judaicas, porque eles acreditavam que os judeus eram muito estranhos, muito sujos. E aí então faziam cidades onde a elite, onde os poderosos romanos poderiam morar. Tem uma condição toda estratégica, muito bonito lugar, vale a pena. É um lugar maravilhoso. Del muro, que Israel está construyendo muro. Aquí se ve. Se ve al fondo. Al fondo el muro. Esta era a cidade de Jerusalém. Se ve allá, donde está Era este vale. dividiendo el monte. E Jerusalém terminava lá, no templo. Luego este muro. Essa era a região de Hasta Jerusalém. hoy día Se você se puder ver puede ao destruir fundo, el muro en un día. você verá o Así que es el muro. Y es Siloé, muy bíblico, ¿no? El desierto de Judá. Al Ali. frente de ustedes, desierto de Judá, Mar Belén. Morto. Allá al fondo, monte de Moab. Ustedes vinieron de allá, ¿no? Ya, el monte de Moab. Al fondo. Es el monte de Oliveras, es el monte del Consejo Malo. Un monte muy bíblico. Hay 5 montes. Esse é o Monte das 5 Oliveiras. montes bíblicos y bíblicos. El monte Moriah, el monte de Templo, el monte de Sion, donde estamos, el monte de Consejo Malo, donde el sumo sacerdote llevó un sacrificio sin matar, libre, a infierno, a Azazel, lo mandó al desierto, que lleva todos los pecados de este monte, y tenemos el monte Scopus, donde está la universidad. Así que se ve muy bien el monte de los olivos, Getsemaní, aquí Jesús caminaba 2, 3 veces, y allá donde regresó, y aquí no cabe duda, estamos en un lugar muy malo. Porque ahora vamos a falar de isso. Já. Isso aqui são as ruínas da casa de Caifás. Onde Jesus, da casa de Caifás. Onde Jesus ficou preso ficou preso a noite toda. Nós vamos na prisão de Jesus. E tinha cavernas que eram servidas em prisões também. Naquela época.
Gente, incrível, você olhar uma coisa que tem 2000 anos. Impressionante, né? Você quer falar alguma coisa sobre asesinos, pero un prisionero político solo. Un prisionero político solo. Es según los arqueólogos, aquí está en la mano de los padres blancos, y son arqueólogos buenos, que son conocidos. Así que según ellos. Entonces estamos en San Pedro en Galicanto, donde también Pedro negaba a Jesús 3 veces, donde aquí la casa de Caifás, la presión jueves en la noche, y de aquí el día viernes lo llevaron hasta el pretorio, donde condenaban con Pilatos y después los diálogos. Esto hablamos mañana. Eso. Entonces, tenemos aquí bajar un poco más. Entramos, es que ahora hay un grupo, esperamos poco, pero vamos a hacer una visita a la prisión, después bajamos y salimos a las excavaciones. Ele é levado para ser julgado e condenado por Pôncio Pilatos. E isso já acontece na parte da acusação que é feita política diante do governo romano. Tem o Salmo 88, a gente não pode ficar muito tempo nos grupos. Deixa eu ler o Salmo 88. Senhor Deus, meu Salvador, dia e noite clamo na vossa presença. Chegue até vós. Valendo. Coisas autênticas e coisas que a tradição diz que aconteceu. Nós estamos num lugar onde não é tradição, é arqueologia. É comprovado arqueologicamente que este é o local da casa de Caifás. A casa de Caifás estava aqui embaixo. Igrejas foram construídas da época bizantina, igrejas na época moderna. E o que nos resta da época herodiana é uma rua. É muito importante isso. Se você olhar essa rua, essas escadas aqui, esta é a escada original da época herodiana, que chegava até a casa de Caifás. A casa de Caifás à nossa direita, a rua que saía do cenáculo, Jesus teve a Santa Ceia, o cenáculo, desceu por esta rua, como a gente fala em inglês, the same very road. Essa foi a verdadeira rua que Jesus andou, saindo do cenáculo, passando pelo Vale do Cedron e indo para o Jardim do Getsêmani, onde ele foi preso. Do Jardim do Getsêmani, ele volta subindo exatamente por essa mesma rua, subindo essas escadas aqui, e é julgado aqui na casa de Caifás. Aqui acontece aquele cenário, Pedro negando a Jesus. E ali a gente vê onde está a fogueira, mais ou menos uma escultura mostrando a negação de Pedro quando ele nega a Cristo. Mas esta é a única rua que você pode pisar nos mesmos ladrilhos que Jesus pisou há 2000 anos atrás. E tenho dito. Partiram. 2009? 2009. Onde tu estarás? Estaremos de volta com vocês, a vivo e a cores. E o pastor Isaías, com a Igreja Batista da Paz, mostrando toda esta maravilha de riqueza bíblica, científica e arqueológica aqui na Terra Santa. E você estará onde no Carnaval de 2009? Carnaval de 2009 me espera. Estarei lá. Pastor Isaías e equipe limitada. Isso aqui está dentro do cenáculo. É uma árvore esculpida, uma árvore talhada. Ela representa o tronco da árvore, que é Abraão. E do tronco Abraão saíram as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E se você puder notar, aquela folha lá de cima, a mais alta, é a folha da Igreja Batista da Paz. Aleluia. Estamos nós aí também. Louvado seja Deus por isso. Está vendo lá? Se você conseguir perceber aquela maior, mais alta, que começou agora, um brotinho bem tenro, é a Igreja Batista da Paz. E você em 2009 vai estar aqui conosco, com certeza. Amém. Esta é uma das entradas de Jerusalém. Esta é a porta chamada Porta de Sião.
Observem nos muros as balas. Estamos entrando em Sião. Sião é uma outra palavra pela qual também se traduz Jerusalém. Estamos entrando na cidade velha de Jerusalém. Sião, Sião, muito em breve é meu lar. Olha aqui à direita, você verá sempre jovens assim, armados. Os jovens, os rapazes dos 18 aos 21 anos servem no exército. As meninas dos 18 aos 20 anos. O serviço é obrigatório. Os que não servem são apenas os religiosos ortodoxos. Uma outra informação é que depois a moça continuará servindo ao exército 1 mês por ano, até que ela se case, e os rapazes servirão ao exército um mês por ano, até completarem 45 anos. Como você pode observar, comércio, estamos dentro das muralhas. Aqui estão as muralhas. Ali eram os lugares onde ficavam os guerreiros, que tinham as fendas nas muralhas para poderem defender as muralhas. Estamos na parte antiga de Jerusalém. Jerusalém. Estamos fora dos muros de Jerusalém mais uma vez. Esse é um cemitério árabe, como todos vocês podem perceber. Ainda hoje se enterram pessoas bem aos pés dos muros de Jerusalém. Esta é a famosa porta. A porta onde alguns judeus acreditam piamente que é por esta porta que o Messias vai passar. Há alguns cristãos que creem que é por esta porta que Jesus vai entrar. Abaixo desta porta, num outro nível, está a porta pela qual Jesus passou ao entrar para Jerusalém. a porta mais preta a Getsemani. Era normal que Jesus entrava por esta porta. Mas há muito mais portas ao redor do templo. Essa é a porta que eles acham que... Está aqui à minha frente, Bispo Jorcelino. Homem lutador de batalha. Tá aí no ano passado, nós passamos por aqui. E eu acabei de ouvir um comentário interessante da nossa irmã Elza, contemplando as tumbas árabes. Ela disse: está tudo fresquinho, tá uma maravilha. Mas as flores do irmão que disse que tinha ali uma que vai ser enterrada hoje. Aquele... Hoje ele estava ali, onde é o muro da cidade e aonde está a porta de Damasco. A porta de Damasco era uma porta muito importante naquela época. O caminho ligava a cidade de Jerusalém a Damasco, na Síria. Deixa eu perguntar para vocês, se nós queremos executar um criminoso ou um culpado de forma que chame a atenção de toda a população, aonde vai ser a execução? No banheiro do quarto ou na praça pública? Na praça, não é? Bem, os romanos, que não eram nada humanos no tratamento que ele tinha com seus prisioneiros, eles usavam essa área aqui, esse caminho entre a cidade de Jerusalém e Damasco, essas colinas, para crucificar pessoas. Porque todas as pessoas que chegavam de Roma, chegavam da Síria, entrando na cidade de Jerusalém ou saindo e indo para a Síria, eles observavam e viam as pessoas penduradas nas cruzes e nas madeiras. Roma não crucificava as pessoas somente em cruz, não. Roma crucificava as pessoas em madeiras, em árvores também. Então as pessoas chegando e saindo da cidade eram aterrorizadas pelas imagens que eles viam das pessoas que se rebelavam contra o Império, e essa era a punição que eles recebiam. Então era a mensagem transmitida: este é o castigo dos rebeldes. Isso aconteceu aqui, nesse local, nessa rota entre a cidade antiga e a saída para a Síria. Ali está o portão chamado Portão de Damasco, que a gente já falou sobre ele. E o general Gordon estava lá, no portão de Damasco, e olhando para essa montanha que vocês estão vendo aqui, ele teve uma imagem e ele conseguiu ver
na montanha ele conseguiu ver a face ou uma caveira. Vocês conseguem ver olhando na montanha? Olhem na montanha. Dá para ver o nariz, a boca? Dá para ver? Bem, ali ele chamou aquilo ali de Gólgota, a caveira. Ele falou, encontrei, ele viu a imagem de uma caveira. Porém, hoje está muito desgastado. Não tinha essa rodoviária que vocês estão vendo aqui, que é uma rodoviária árabe, não tinha esse barulho todo. E a erosão está danificando, então não tem muito a imagem que Gordon viu. Mas essa foto aqui foi a imagem que Gordon viu quando ele olhou para a muralha, quando ele olhou para a pedra. Olhos, boca, nariz. Quando ele viu essa imagem, ele começou a dizer, encontrei o Monte Gólgota, encontrei o Calvário. Por que Gordon acreditava que o Calvário era aqui? Porque o outro túmulo, chamado Santo Sepulcro, pelo menos, 3 túmulos, 3 sepulcros em Jerusalém, um em Caxemir, e alguns muçulmanos dizem que ele tem um outro em Medina, que está esperando para quando ele voltar, segundo o islamismo, Jesus vai voltar, vai morrer, vai ser sepultado lá em Medina. São alguns sepulcros que Jesus tem. Aqui em Jerusalém, os mais famosos, aí o Santo Sepulcro, onde está a Igreja Católica do Santo Sepulcro, e esse aqui que é o Jardim do Túmulo. Eu devo dizer que na época que o Santo Sepulcro foi identificado como local do sepultamento de Jesus, ele não estava dentro das muralhas da cidade, porque Jesus não podia ser sepultado dentro das muralhas. O judeu não tem cemitério dentro da cidade. Jesus, além de judeu, era um rabino. Não podia ser sepultado dentro da cidade. Mas o Santo Sepulcro, hoje, que está dentro das muralhas da cidade, na época, não era dentro das muralhas. Santos Sepulcros tem uma história um pouco política por trás da tradição do Santo Sepulcro. Já no IV século, o Papa, ou o Padre de Jerusalém, ficou indignado porque o imperador tinha construído no local do Santo Sepulcro um templo para o deus Vênus. E ele, odiando a idolatria, ele queria eliminar isso de uma vez por todas, então ele alegou para Roma, para Constantino, que eles tinham construído naquele local um templo profano no local do sepulcro de Jesus. Disse, esse é o local onde Jesus foi sepultado, e eles construíram um templo a um ídolo. E isso ofende a nossa fé. Constantino disse, é assim então? Bom, se é assim, vamos destruir isso e vamos construir uma igreja. Aí Constantino destrói o templo pagão e constrói a igreja do Santo Sepulcro. A partir daí, começa a se dizer que aquele é o local do Santo Sepulcro, o local onde Jesus ficou sepultado. Pode ser? Pode não ser. Gordon não estava satisfeito com isso, e por isso ele resolveu procurar aqui, uma vez que ele viu essa imagem, e ele saiu andando por aqui, pesquisando, e foi encontrando alguns outros fatores que, juntando no final, chegou-se à conclusão de que esse foi o local que Jesus foi sepultado. Tudo bem até aí? Bem, nesse local também é comprovado, arqueologicamente falando, que foi um local de execução bem antes da época romana. Os judeus usavam essa pedreira, daqui eles tiravam pedras, mas eles usavam esse local, sem essa rodoviária que vocês estão vendo, para apedrejar os culpados segundo a lei judaica. Então a execução era aplicada aqui, a pena era aplicada aqui, com apedrejamento, nesse local. Isso foi descoberto, foi encontrado provas disso. Também foi encontrado provas de que nesse local havia muitas pessoas foram crucificadas aqui. Isso também foi comprovado, foi encontrado até mesmo no ano 66, foram encontrados cadáveres de pessoas crucificadas nesse caminho que liga para Jerusalém a Damasco. Também tem uma tradição que Estevão foi apedrejado aqui. Uma das tradições que Estevão foi apedrejado nesse local. Ok? Vamos descendo porque aqui é mais ou menos um quebra-cabeça. A gente vai montando uma peça depois da outra. E terminaremos no Jardim do Túmulo. Tirem foto. E aqui começa um tempo novo para aquele que confia e que crê que aquele local lá é apenas um local. O Senhor não está mais ali. Vamos
descansar o nosso coração. Eu trouxe, pelo menos veio ao coração durante estes dias, um texto que talvez não tenha, está um pouco antes daquele momento, mas que eu gostaria de deixar no coração de vocês, sem contextos geográficos, históricos. Nós já ouvimos tantas informações a respeito deste local mesmo. Agora fica apenas o aspecto espiritual, apenas este sentimento que pervade o coração da gente em um local como este. E o texto que eu vou ler está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62 ao 66, que fala sobre uma preocupação dos religiosos da época, dos chefes, dos sacerdotes, com relação ao corpo de Jesus. Foi falado há pouco lá sobre o corpo. Uma preocupação até um certo ponto exagerada. E é um paradoxo aqui para nós, este texto, porque eles não se preocuparam com Jesus enquanto vivo. Pelo contrário, foi desprezado, foi zombado, foi criticado. Enquanto vivo, Jesus não representava nada, não significava nada. Depois de morto, houve uma mobilização, uma preocupação. O que nós vamos fazer para guardar esse corpo? E o texto nos diz assim em Mateus 27, 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, exatamente hoje, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, mais um nome dado a Jesus enquanto vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Um momento muito estranho para aqueles que não acreditavam em tudo aquilo que Jesus fez, propagou, anunciou, e que depois de morto levantou aí uma preocupação no coração daqueles homens, porque eles queriam ratificar a sua incredulidade. Dizendo, não, ele morreu, vai ficar aí, não vai ressuscitar, a palavra dele não vai ser cumprida. Então, o que nós podemos aplicar nesse final de jornada? Vamos voltar para casa. Estava comentando com o Bispo Miguel, estou buscando inspiração para a gente levar a igreja domingo. A gente ouve tantas coisas. O que nós vamos falar domingo à igreja? Todo mundo chega numa viagem, a expectativa do povo, o que viu, o que aconteceu. E eu quero deixar, pelo menos marcando algo no coração de vocês, uma aplicação bem simples desse texto. Nós devemos guardar o que tem vida, não o que já morreu. Mas infelizmente nós temos uma propensão, uma inclinação para guardar o que não tem expressão, o que não tem valor. Guardamos tantas coisas, eu não vou entrar em detalhes aqui, de tropeços, de esbarrões, disso, daquilo que acontece no nosso dia a dia, e que muitas vezes nós arquivamos isso, nos tornamos amargos, cheios de fel. Não, nós temos que aprender a guardar o que tem valor. O corpo dele não tinha mais valor, ele não estava lá. Deus nos deu tantas coisas preciosas, e este momento, queridos, de ceia, isso aqui, o que significa para nós? A gente aprende, é um memorial. Memorial de quê? De morte? Jesus, quando partiu o pão, deu a cada um, disse, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Nós estamos aqui para celebrar a vida. E Deus tem nos dado tantas coisas boas.
como família, que nós temos que guardar, como o nosso ministério, como a nossa saúde, como os nossos amigos. Nós temos tantas coisas boas que precisam ser preservadas em detrimento daquelas que não têm mais valor, que são pesos, que são fardos desnecessários para nós. Então, ao celebrarmos esta ceia, vamos pedir a Deus que nos dê uma graça para que nós possamos guardar. Eles colocaram guardas lá. Vamos ficar vigiando. Não, vamos vigiar o que há de melhor. Vamos pedir que Deus abra o nosso coração e que nos dê uma oportunidade de, ao retornarmos ao nosso país, quem sabe, mudar certos hábitos, mudar certas atitudes. Dizer, eu estou gastando muito tempo tentando segurar algo que não tem valor. Eu quero preservar o que é de valor. Nós cantamos uma música dizendo, quero que valorize o que você tem. Mas o que você tem? Se você for fazer um autoexame, muitas vezes a gente não tem nada. Ficamos valorizando coisas secundárias. Na igreja, muitas vezes, valorizamos o quê? Ah, não, valorizamos a pessoa que tem recursos, valorizamos as ofertas. Não, não é isso que Deus quer. Valorizamos o nosso tempo. Não. Deus quer que nós valorizemos a vida. Aleluia. Ele nos deu vida. E tudo está restrito aqui, resumido aqui, neste momento em que nós vamos celebrar. Dag falou sobre o texto de Paulo. Se não há ressurreição, a nossa pregação é vã, nossa fé é vã, e nós ainda estamos em nossos pecados. Mas Paulo dá um grito de vitória. Não, mas Cristo ressuscitou. Aleluia. Nossa esperança não está apenas nas coisas desta terra, senão nós seríamos os mais infelizes de todos os mortais, de todos os homens. A nossa esperança está em alguém que não ficou muito tempo ali. Não ficou muito tempo. Foi lá porque tinha que ir, para provar que era humano, sofreu na cruz, morreu, se entregou, foi sepultado. Mas não ficou. Logo em seguida saiu. Aleluia. Mostrou as chagas. Soprou sobre os discípulos, diz, Pai, seja sobre vocês. Que Ele possa fazer isso com cada um de nós. Amém. Vamos guardar o que tem valor, queridos. Vamos guardar o que Deus tem nos dado de melhor. Eu estou com muita saudade da família, das minhas netinhas. Eu disse, quando eu voltar, eu vou começar a valorizar mais a minha família. Muitas vezes nós nos damos demais ao ministério. Estamos fazendo a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não é assim. Cuide primeiro da sua casa. Valorize primeiro a sua casa. O ministério é a sequência. Uma casa bem ajustada, ministério bem ajustado. Uma casa abençoada, ministério abençoado. Aprenda a amar mais, a ser mais paciente, a ser mais amigo, a ser mais companheiro, em todos os contextos sociais que vocês vivem. E que hoje, ao celebrarmos esta ressurreição, possa ressurgir de nós também um desejo maior. Senhor, ajuda-me a valorizar a vida. Eu estou cansado, mas estou vivo, estou de pé, estou pronto a continuar a engrandecer o nome de Deus. A apreciar um cântico de um sabiá, a valorizar coisas pequenas, como uma mulher que entrou no meu gabinete com um documento na mão, um diagnóstico médico de câncer. E ela disse, quando eu recebi isso, eu olhei para a minha janela e disse, eu joguei a minha vida fora. Um cachorro latia, ela disse, eu nunca valorizei o latido de um cachorro, mas depois de condenada, tudo para ela era novo. Valorizar um canto. Tá? Assim que eu entrei aqui, eu disse, isso aqui é um jardim, tem um sabiá cantando, tem um sabiá exaltando a Deus neste momento. Vamos a fazer com que esta ceia traga para nós, não apenas um copinho de vinho, um pãozinho, mas que traga para nós uma inspiração nova, para a gente dizer, não, Senhor, ajuda-me a valorizar o que é preciso ser valorizado. Amém, queridos? Eu vou pedir a vocês, nós vamos comer do pão e depois no cálice nós vamos orar, dar graças como Jesus nos ensinou. Você vai orar pelo seu cálice. Paulo chama o cálice da bênção que nós abençoamos.
Mas você não vai tomar do seu cálice. Nós fizemos isso no ano passado, com uma experiência muito gostosa. Você vai trocar o seu cálice. A sua bênção vai ser para a outra pessoa. Você vai orar a sua melhor oração. E essa melhor oração não vai ser sua, vai ser do seu irmão, vai ser da pessoa do seu lado. Ok? Eu vou pedir que o bispo me